Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Os estudiosos dizem, os eruditos dizem, que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. A gente pensa que geralmente vem Gênesis por causa da narrativa do livro de Gênesis, né? A narrativa, a proposta da narrativa de Gênesis. Mas sabe-se, e isso está entre a crítica textual, isso não é uma fala de adventista, isso é uma fala do mundo religioso, dos eruditos, da crítica, que o livro de Gênesis não foi o primeiro. Ele aparece nessa cronologia pela narrativa dos fatos, mas o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. E não há questionamentos disso, não há divergência entre os estudiosos do assunto sobre isso. O Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Então eu fico pensando, o que traz o primeiro livro a ser escrito? E ele começa assim. A versão que eu tenho em mãos diz assim, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Havia um homem, a Bíblia começa então assim, a narrativa bíblica. A Bíblia é o texto que nos traz a história do plano da redenção, de um Deus que amou loucamente ao homem a ponto de se entregar e dar a sua própria vida para que o homem tivesse a salvação. Essa é a essência da Bíblia. A Bíblia conta a história da criação, do pecado, a queda, e aí vem toda a longa história da redenção. E no final ela termina de novo falando quando há paz e harmonia, vi novo céu, nova terra, tudo foi resolvido. Isso é a Bíblia. Então, quando o livro de Jó começa sendo o primeiro livro a ser escrito, tendo o propósito de fazer toda essa narrativa, ele começa dizendo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Eu tenho que dar importância a isso. Cujo nome era Jó. A terra de Uz. Os estudiosos dizem que estaria ali mais ou menos onde hoje seria o Iraque. Bagdá. Ali seria mais ou menos a terra de Uz. Havia um homem lá cujo nome era Jó. Quem era Jó? O texto bíblico diz, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu fui ao dicionário para buscar mais recursos sobre essas características deste homem. O que é uma pessoa íntegra? E eu busquei vários dicionários e vários comentários bíblicos. O que é uma pessoa íntegra e reta? O texto diz que uma pessoa íntegra é uma pessoa de pensamento puro, mas acima de tudo é uma pessoa honesta. Honesta na sua forma de ser, honesta na sua forma de pensar, honesta na sua forma de agir e honesta consigo mesmo. Uma pessoa íntegra é uma pessoa transparente. Ele ama a verdade e vive por ela, independente das consequências de viver essa verdade. Um homem íntegro, ele não muda de direção como o vento faz como uma bússola. O homem íntegro, ele permanece diante do que é certo, do que é verdadeiro, ainda que isso lhe traga consequências financeiras, materiais, físicas, emocionais. Mas a integridade nunca vai afetá-lo
espiritualmente. Você pode, por ser íntegro, ser afetado materialmente. Você pode, por ser íntegro, ser afetado emocionalmente. Mas nunca você será afetado espiritualmente por ser íntegro. Reto. O que é certo é certo. O que tem que ser feito, independente do preço que se pague. Entende isso? O que tem que ser feito, independente do preço que se pague. É isso aqui que tem que ser feito. Recentemente eu aluguei um carro. Desci em um determinado aeroporto e tive que locar um carro para alcançar uma comunidade mais distante. E a pessoa que estava me locando o carro, ela disse para mim: quem é o motorista? Eu. Me dá a sua habilitação para eu registrar. Ok. Falei: o que eu faço se eu estiver cansado e precisar que alguém dirija o carro? Ele não está autorizado a dirigir o carro, só você, por uma questão até de seguro. E tem algum aplicativo que eu possa entrar e mudar essa realidade? Às vezes isso funciona. Eu disse: e se não funcionar? Aí você vai precisar contar com a sorte. Como é isso? Bom, se acontecer um acidente, você não estando no volante, no BO você vai precisar dizer que era você que estava no volante. Ser íntegro é assumir que era outro que estava no volante. Mas aí você não vai ter o seguro. E você vai ter que assumir o ônus do acidente. Jó não mudava de posição quando a situação lhe favorecia. Então eu não dou esse carro para alguém. Eu assumo e pronto, final. Ou eu dou o carro para alguém e assumo o ônus de ter dado. A proposta do Evangelho exige de nós posicionamento. E o posicionamento precisa ser verdadeiro, precisa ser honesto, precisa ser transparente. Íntegro e reto, amante da verdade. Mas o texto diz também: temente a Deus e que se desvia do mal. O que é ser temente a Deus? É ter reverência pelo que é sagrado. É não tratar com levianidade aquilo que é santo. É ter postura de compromisso com a verdade que professa. Em casa eu tenho procurado desenvolver e adotar a seguinte estratégia: se alguém está no quarto orando, você não pode entrar lá, para não interferir, causando barulhos e ruídos na oração de alguém. E se você entrar e alguém estiver ajoelhado, saia rapidamente, ou se ajoelhe também. Temente a Deus. Saia rapidamente, ou se ajoelhe e fique quieto. A minha esposa não acorda facilmente com barulhos. Eu já sei quantos decibéis ela aguenta e procuro me pautar nisso. E esses dias,
nós estávamos vivendo uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil, intercedendo pela vida de alguém. E eu decidi colocar o celular para me chamar a partir das 3 da manhã para a gente interceder por esse camarada. Interceder, botar os joelhos no chão e ficar tempo ajoelhados, clamando, dizendo: Deus, muda essa realidade, porque se o Senhor não fizer isso, nós não sabemos mais o que fazer. Uma situação de saúde. Ontem, 18 dias depois de estando em coma, ele abriu os olhos e reconheceu a sua irmã médica que estava presente ali na UTI dele. Eu coloquei o meu celular para me chamar às 3 da manhã. O celular me chamou, eu sei que aquilo é suficiente para não incomodar a Deise, para não acordar. E eu peguei o celular, com a luz dele eu fui ao banheiro, na suíte, no mesmo quarto ali, fui ao banheiro, fiz uma higiene rápida no rosto e voltei, passando pelo quarto, para ir para a sala onde eu deveria ter mais tempo, onde eu deveria ficar mais tempo e estar em adoração ali. E quando eu voltei, a minha esposa estava ajoelhada em cima da cama. Quando eu levantei, ela estava dormindo, deitada. Eu fui ao banheiro, quando voltei, ela estava ajoelhada. Ela viu que eu acordei, ela sabia para que eu estava acordando e ela decidiu se somar a mim. Por que eu estou falando isso para você? Porque é tão puro ver alguém ajoelhado e dizer: Ele está somando a mim. Qual é o peso da adoração de alguém ajoelhado? É simples. É que alguém é pecador e se coloca diante de um Deus santo e é aceito. Ele não me aceita pelo que eu sou. Ele me aceita pelo que Ele é e não pelo que eu sou. Ele não me aceita pelo que eu ofereço. Ele me aceita pelo que Ele é e não pelo que eu sou. E Deus te aceita. Por isso que você precisa ser temente a Deus. E você precisa se desviar do mal. Eu era pastor de uma igreja e uma irmã me chamou. Ela era uma senhora jovem, divorciada, tinha 3 filhos. Ela estava tendo muita dificuldade com um dos filhos, muitos atritos com um dos filhos, o mais novo, um rapaz de uns 22, 23 anos talvez. E ela disse: pastor, pelo amor de Deus, me ajude, eu não sei mais como lidar com isso. Pastor, me socorra. O menino é terrível. Ele me desacata, ele me ofende, ele me agride. Verbalmente, nunca com atos. Eu falei: tá bom. Marca aí um dia com esse guri, vamos enfrentar. Deixa ele ver um homem na casa, porque parece que não tem homem lá e ele estava muito à vontade. Já que ela era divorciada há muitos anos, eu falei: acho que ele está faltando ver um homem lá e eu vou encher o peito para ele e vou tratar desse guri. E aí eu fui lá. O cenário era ela sentada em uma poltrona, ele numa outra e eu mais ou menos numa posição meio intermediária. O garoto começou a atacar a mãe. E ele partiu com violência para cima dela, verbal, violência, com agressão, com palavras duras, difíceis para uma mãe ouvir. E em um dado momento, ela tomou fôlego, levantou, olhou para ele, tomou uma postura corporal de superioridade, colocou o dedo no nariz dele e falou assim: você já me viu ter parte com alguma coisa errada? Entenda, você já me viu ter parte com alguma coisa errada? Você já me viu participar de coisas erradas?
E ela falou com tanta veemência, com tanta vontade, com tanta verdade, que embora o guri tivesse disposto a destruí-la verbalmente, ele emudeceu. Ele calou, ele travou e ele não conseguia falar. E ela dizia: fala para mim, você já me viu ter parte em coisas erradas? Você já me viu participar de alguma coisa errada? Aquela visita pastoral fez muito bem para mim, porque eu saí dali decidido a não ter parte com coisas erradas. E eu quero poder olhar nos olhos das minhas filhas, minhas 2 filhas, e dizer: façam desta forma porque é o correto. E o papai não tem participação com coisas erradas. É isso que a Bíblia espera de nós. O que é certo, o que tem que ser feito, independente das minhas tendências, das minhas vontades, das minhas preferências. A história do texto bíblico começa narrando um homem que fazia o que era certo e ponto final. Não importava quanto o diabo quisesse o destruir, ele permanecia íntegro e reto diante de Deus. Nós não podemos questionar valores. Em minha casa nós somos 4. Eu e 3 mulheres. Nem sei como Salomão aguentava 1000, porque eu vou falar, viu? É desafiador harmonizar a vontade das 3. Nem sempre dá certo esse negócio. Então, nós decidimos que lá é pela democracia. Peso igual, vamos para o voto. Vamos para o voto. Queremos passar Natal na casa do vovô no Paraná. Tá bom? Ah, mas eu quero na casa da vovó em Vila Velha. Lá no Paraná não tem praia, eu gosto de praia, eu quero em Vila Velha. Vamos para o voto. Tudo é por voto. Quando empata, eu sou o presidente da casa, aí eu tenho que desempatar. Empatou. Alguém tem que se posicionar. Então vai ser isso aqui. Tudo é por voto. Porém, quando um princípio está sendo questionado, eu não quero saber de voto. Eu viro um ditador e determino o que vai ser. E princípios não são negociáveis. Não importa quantos votos tenham contrário àquilo. É dessa forma que vai ser. Porque é isso que precisa ser feito. Eu não posso abrir mão de princípios em nome de uma democracia. O que é justo, o que é certo, o que é errado. Qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema? Vai comigo para Jeremias. Capítulo 17. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente é a minha versão. Eu não sei o que diz a tua, mas a minha versão diz assim: desesperadamente corrupto. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos, o texto bíblico é claro que não basta querer, você precisa se monitorar. Você precisa ficar atento. Você precisa desconfiar de você mesmo, da sua vontade e até das boas intenções. Porque eu acredito que o inferno estará cheio de pessoas cheias de boas intenções.
Então não basta ter boa intenção, tem que ter compromisso e ficar atento e vigiar isso, porque o seu coração é enganoso. Paulo diz assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E ele concluiu: miserável homem que sou, quem me livrará desta condição? Dou graça a Cristo Jesus, porque Ele me livra, é o que diz Paulo. Então olha para mim. Desconfie da sua bondade. Desconfie de você mesmo quando você estiver se achando muito íntegro, perfeito. Desconfie, porque o seu coração é demasiadamente enganoso. Davi disse: purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Fala, Senhor, ao meu coração, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Porque não basta eu querer. Eu tenho que me esforçar para buscar aquilo. Essa semana eu estava falando com uma amiga minha. Amiga do coração. E eu falei para ela assim: eu tenho que separar quando eu falo com o coração e quando eu falo com a cabeça. Porque o coração é o que eu quero. E a cabeça é o que eu devo fazer. Eu não posso ser levado pela minha vontade. Olhem para mim. Porque o coração é desesperadamente corrupto. O coração, ele é muito volúvel. Ele é de fato um pirata. Ele vai sempre procurar coisas para você ter vantagens físicas, materiais, emocionais. Ele vai sempre procurar te trair. Este é meu desejo, Senhor, te honrar. Então deseje honrar a Deus. O meu coração te adora. Essa é a única fórmula mágica que funciona. Se colocar diante de Deus e adorar. Essa é a única fórmula que funciona. Tudo de mim para Deus, para louvar, para adorar, para servir. Só quando você está adorando, seu coração deixa de ser corrupto. Por isso, toma Deus, toma meu coração. Toma minha alma, Senhor. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer Em mim. O meu querer é corrupto. O teu, faz o teu querer em mim. Faz essa obra. Eu preciso ser íntegro, ser reto, ser temente, me desviar do mal. Este é o meu desejo. Faz a tua vontade, Senhor. te dá
ele facilmente nos engana e nos traz, Senhor. Então ele precisa estar subjugado aos teus pés. Toma, Senhor, porque não basta eu querer, eu preciso entregá-lo a Ti. Porque até eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. A minha natureza é pecaminosa, Senhor. Então toma, Senhor, faz essa obra na minha vida, Deus. Me torna um homem íntegro, Pai. Não deixa isso por mim, porque eu de mim mesmo não consigo. Me torna um homem reto, me torna um homem verdadeiro. Me torna um homem temente a Ti, Senhor. Desvia os meus pés do mal. Eu te peço, humildemente, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre.